Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4. Vamos agora à página 87 do nosso livro. E é o item 51 do material didático. Ob Philips. Vamos estudar a vida desse anabatista, ok? Nesse período, ano de 1536 da era cristã. As igrejas anabatistas, apesar da perseguição, cresciam em toda a Europa. Um pastor de destaque entre essas igrejas foi Ob Philips. Ele foi o homem que recebeu o padre Menon Simons e o converteu em cristão. E o converteu por quê? Vocês verão a partir de agora o que vai acontecer. Chega um homem cheio de conhecimento, tá ok? E o Ob Philips talvez fosse, como esse exemplo que eu citei para vocês, do meu pai, que só sabia ler porque ele precisou ler a Bíblia. Como obreiro, o pastor falou, tem que ler. Então aprendeu a ler para ler a Bíblia. Ob Philips talvez fosse assim, uma pessoa que certamente sabia ler, e aprendeu a ler para ler a Bíblia, porque não vivia nas cidades. Já Menon Simons, ele tinha sido padre, então tinha estudado a vida toda, tá ok? Bom, eu coloquei um texto aí da Enciclopédia Britânica, que ela diz: em 1542, o próprio imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, emitiu um edito contra ele, contra Ob Philips, prometendo uma recompensa de 100 florins por sua prisão. Um dos primeiros crentes anabatistas a ser executado por abrigar Menon Simons, esse Menon, foi Thiard Renix e Leeuwarden, em 1539. Ou seja, ainda diz que eles, vamos dizer, oferecia uma recompensa para poder perseguir esses anabatistas. Na visão até política do imperador, o que a Igreja Católica falava sobre hereges? Eles falavam que todos os problemas do reino de Deus, que eles estavam vivendo, o reino de Deus de Apocalipse 20, os problemas do reino de Deus vinham dos hereges. As doenças vinham dos hereges. Se os turcos estão nos invadindo, é por culpa dos hereges. Tanto que a história judaica, quando nós estudamos a história de Israel, nesse período, os judeus estão fugindo da Europa também por conta da Inquisição, muito da Inquisição católica na Espanha, ok? E em Portugal, tanto que Espanha e Portugal acabaram fazendo viagens e ocupando esse continente. Na verdade, foram judeus fugindo de lá, Tanto Cristóvão Colombo, como Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ele pertencia à ordem dos Templários, Era um homem que ele veio mesmo trazendo muitos judeus para cá, e Cristóvão Colombo também, que alguns historiadores dizem inclusive que ele era judeu. Então esse período da história cristã, da história da igreja e da história de Israel, ele se confunde, porque a igreja cristã está sendo perseguida e Israel também está sendo perseguido. Sendo que os cristãos, eles não conseguem fugir para as Américas nesse período. Por quê? Porque os cristãos eram extremamente pobres. Os cristãos eram extremamente pobres. Eles viviam no campo. Você pagar uma viagem para a América era caríssimo, ok? Mas os judeus, eles pagavam. Tanto que diz a história, você pode pesquisar, Cristóvão Colombo, um dos seus financiadores da viagem, porque, claro, você ter todos aqueles barcos à sua disposição, pessoas ali, a quantidade de alimento que tem que levar, existia um investimento, Foi até um parente do Silvio Santos, O Dom Isaac Abravanel foi um dos que colaboraram na viagem de Colombo, porque ele trouxe muitos judeus também. Então, na viagem, vamos descobrir uma terra nova, era nada, a terra que eles já conheciam, e eles queriam vir ocupar essa região, porque na Europa era uma perseguição terrível. Então, nesse período, havia perseguição aos judeus e aos anabatistas. Os judeus, como esse Dom Isaac Abravanel, ele era tão rico que ele prestava dinheiro para os reis da Espanha, para você ter ideia, E ele teve que sair da Espanha só com a roupa do corpo. Teve que
perder tudo, porque os reis da Espanha, os católicos, tinham pegado dinheiro emprestado com ele para fazer guerra, venceram a guerra contra os muçulmanos, depois todo endividado, o que eles fizeram? Basta nós decretarmos que judeu é povo imundo, foi o que eles falaram, né? E expulsar eles do país, e aí a tua dívida acaba. E essa atitude covarde que eles tiveram, né? Tiveram a ajuda dos judeus para vencer, os católicos tiveram a ajuda dos judeus para vencer os turcos e depois ainda perseguiram os judeus, ok? E aqui é interessante, ele citou, né, pessoas que foram mortas por abrigar mensageiros. Então, quando o padre, vamos dizer, saiu da Igreja Católica, vai começar uma perseguição a ele, ok? E exatamente agora,